galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos começando mais um devocional para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de ler com vocês aqui em Provérbios capítulo 8, versículo 17, que diz: Eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. Queridos, quando nós vemos esse versículo assim, de primeiro momento, a gente acha que é o Senhor que está falando essas palavras. Mas na verdade, quando a gente começa a ler esse capítulo, uns versículos atrás, nós vamos ver que esse versículo é a sabedoria falando, como se fosse a personificação da sabedoria. Porque a partir do versículo 12, nós vamos ver escrito assim: Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Então, vai ter todo um discurso como se fosse a própria sabedoria falando. E nesse versículo 17, ela vai falar isso: Eu amo os que me amam, e os que me procuram me encontram. E é maravilhoso, querido, amar a sabedoria, porque o Senhor se agrada de quem é sábio, né? A Bíblia vai até citar, né, que a mulher sábia edifica o seu lar. A Bíblia vai, aqui no livro de Provérbios, em muitos momentos nos instruir a sermos sábios, a não sermos tolos. Mas muitas vezes nós agimos com falta de sabedoria. A gente deixa com que a falta de sabedoria entre na nossa vida. E aí a gente busca dons, a gente busca muitas coisas e esquece de pedir ao Senhor sabedoria. E esse é um pedido que agrada muito ao coração de Deus. Nós vamos ver que quando Deus olha para Salomão e fala assim: Olha, Salomão, pode me pedir o que você quiser. E Salomão pede a Deus sabedoria. O Senhor se agrada tanto desse pedido que ele dá além daquilo que Salomão pede, né? Ele dá sabedoria para Salomão e ainda dá muitas riquezas. Então, o Senhor se agrada das pessoas que procuram ser sábias, porque a falta de sabedoria, queridos, ela nos atrapalha em muitas coisas. A falta de sabedoria nos atrapalha nos nossos relacionamentos. Quantas vezes nós já deixamos uma briga boba, um motivo banal, virar uma tempestade num copo d'água? Às vezes uma briguinha, coisa mais boba do mundo, virou uma briga gigante, uma discussão sem fim, e aí a gente começou a arrancar defunto da cova, aquela coisa terrível, e aí fica aquele clima horrível no relacionamento, né? Não só no relacionamento conjugal, mas às vezes nas nossas amizades a gente falta com sabedoria, às vezes na correção dos nossos filhos a gente falta com sabedoria. E aí a gente não entende, talvez, porque que muitas áreas da nossa vida não consegue se desenvolver, não consegue ir para frente. Mas hoje o Espírito Santo vem nos atentar sobre nós buscarmos ter sabedoria. Porque a sabedoria vai continuar dizendo no versículo 18: Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Então, se nós queremos, né, algum dia alcançar riquezas, honra, nós precisamos buscar primeiramente sabedoria. E como nós vamos adquirir sabedoria, né? Ela vai dizer no versículo 13: O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Então nós vamos ver que primeiramente, para nós termos sabedoria, nós precisamos ter temor ao Senhor. E o temor ao Senhor vai consistir em odiar o mal. E ela vai continuar dizendo: Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Então, que nós não deixemos a soberba tomar conta do nosso coração, a arrogância. Por quê? Porque a soberba, a arrogância, elas nos impedem de enxergar que nós estamos errados em muitas vezes.
Quando nós somos soberbos, a gente é cabeça dura. Quando a gente é arrogante, a gente é cabeça dura. E pessoas que são cabeça dura não têm espaço para aprender algo novo, sabe? Tudo eu tô certo e ponto final. E para nós desenvolvermos sabedoria, não pode ser assim, queridos. Nós precisamos reconhecer os nossos erros. E aí vai dizer, né? Odeio o caminho mau e a boca que fala coisas perversas. Então nós precisamos analisar os caminhos que nós temos andado para ver se os caminhos que nós temos andado são os caminhos que o Senhor separou para nós, ou se nós estamos fazendo tudo de acordo com as vozes da nossa cabeça, como se diz. E ela também vai dizer que odeia a boca que fala coisas perversas. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. Então, queridos, que neste dia nós possamos buscar sabedoria em Deus, porque a sabedoria é uma característica muito preciosa e ela é essencial para que a gente se desenvolva emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, porque quando nós somos tolos, a gente não consegue se desenvolver, porque as pessoas não conseguem estabelecer um diálogo conosco, porque tudo a gente quer brigar, tudo a gente quer ter razão. As pessoas não conseguem nos mostrar que nós estamos errados e nos ajudar a melhorar, né? Nem mesmo às vezes o Espírito Santo, porque às vezes o Espírito Santo toca no nosso coração que nós estamos errados e a gente ignora. Então, se a gente ignorar o conselho, como a gente pode ser sábio? Não vai ser, por quê? Porque a gente não está disposto a aprender coisa nova. A gente acha que já sabe de tudo. Então nós precisamos ser humildes para reconhecer onde nós estamos errando, para reconhecer o que a gente está fazendo de errado para não chegar no resultado que nós desejamos e pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus para nos ensinar o jeito certo de fazer tal coisa. A sabedoria ela é tão preciosa que no versículo 22 vai estar escrito: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem, quando ele compunha os fundamentos da terra. Eu estava com ele e era o seu arquiteto. Queridos, olha que preciosidade a continuação desse capítulo maravilhoso. A Bíblia está nos mostrando que a sabedoria é o princípio de tudo. E Deus, sendo maravilhoso, no início de tudo, o que Ele faz? A palavra vai dizer que nasce a sabedoria. Olha no versículo 25 de novo: antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Então o Senhor, no princípio de tudo, vai estabelecer primeiramente a sabedoria. E a palavra vai dizer que a sabedoria era o arquiteto de Deus quando ele estava compondo os fundamentos da terra. Querido, isso daqui é maravilhoso de lindo. E vai continuar dizendo: dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Então, queridos,
Se Deus é alguém que, como se diz, aprecia a companhia da sabedoria, faz com que a sabedoria seja o seu arquiteto nas suas obras mais grandiosas, mais lindas, quem somos nós para desprezar a sabedoria? Então, que nesse dia, antes de nós buscarmos qualquer coisa, antes de nós buscarmos um relacionamento, um casamento, antes de nós buscarmos casas, antes de nós buscarmos carros, antes de qualquer coisa, peça a Deus sabedoria. Valorize a sabedoria, porque a sabedoria é o princípio de tudo na nossa vida. Amém? Se nós não tivermos sabedoria, a gente não vai saber valorizar nada do que chega nas nossas mãos. A gente não vai saber granjear nada que chegar nas nossas mãos. Então, peça a Deus sabedoria. Sabedoria para administrar os seus relacionamentos, sabedoria para administrar a sua paternidade, a sua maternidade, sabedoria para administrar um lar, porque quando você for sábio, o Senhor vai ter prazer de entregar muitas bênçãos nas suas mãos, porque a sabedoria ela vai nos capacitar a cuidar das coisas preciosas que o Senhor nos entrega. Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela nossa casa. Obrigada, Jesus, pela nossa família. Obrigada por cada bênção derramada sobre nós. Senhor, nós te pedimos perdão por todas as vezes, Pai, que nós agimos com falta de sabedoria. Nós pedimos perdão por todas as vezes, Pai, que nós não soubemos administrar a nossa vida financeira, administrar os nossos relacionamentos. Nós pedimos perdão por todas as vezes que nós não conseguimos administrar as nossas emoções. E nós te pedimos, Pai, neste dia, sabedoria. Nos ajuda, Pai, a nos controlarmos, a controlar a nós mesmos, controlar as nossas emoções, controlar os nossos pensamentos, controlar os nossos desejos, Pai. Nos ajuda a ter sabedoria, Pai, para abrandar as discussões, em vez de colocar mais lenha na fogueira, em vez de colocar o sol sobre a nossa ira. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a ter sabedoria para termos palavras certas nas horas certas, Pai. Porque o tolo fala em todo tempo, fala sem pensar, não pensa nas consequências das suas ações. Mas aquele que é sábio, meu Deus, ele pensa antes de falar, ele pensa antes de agir, ele sabe a hora certa de falar, de fazer. Ele sabe o que fazer com aquilo que o Senhor entrega nas mãos dele. Então, Pai, neste dia, antes de qualquer coisa que nós possamos te pedir, antes de nós te pedirmos riquezas, antes de nós te pedirmos dons, antes de nós te pedirmos, meu Pai, um casamento, um esposo, uma esposa, nós queremos te pedir, meu Pai, sabedoria. Nos dê sabedoria, Pai, para que quando o Senhor nos der um companheiro, quando o Senhor der um companheiro, as pessoas que estão assistindo esse devocional aqui, elas vão saber cuidar, regar da relação delas, regar o casamento delas. Quando o Senhor der uma casa, elas vão saber cuidar, administrar o lar delas. Quando o Senhor der um emprego, Pai, que elas vão receber bem, elas vão saber administrar as finanças, Pai. Então, em nome de Jesus, que antes de qualquer coisa, o Senhor nos dê a dádiva da sabedoria. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos agradar o Teu coração com a nossa forma de agir, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de falar. Em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Até um próximo vídeo. Um beijo e tchau!